Queridos, tem me ligado cada pessoa que é uma coisa que mexe no meu coração. Essa semana ligou uma moça chamada, meu Deus, esqueci o nome dela. Como é que pode estar com o nome na ponta da língua aqui? Não é Isabel. Eu esqueci. Ela é do Jardim Brasil. Ela falou uma coisa tão interessante para mim. Ela falou assim: pastor, eu tenho ouvido o senhor já há um bom tempo. Faz 8 anos que eu frequento igreja, eu participo, sou pessoa assídua. E eu pensei que entendia muitas coisas da palavra de Deus. Mas nesses meses eu estou ouvindo sobre a palavra da cruz, que Cristo fez na cruz. E depois ela diz que uma noite ela estava lá sentada assim ouvindo, e quando eu estava falando da obra da cruz, do sacrifício perfeito, que nada precisava ser feito, ela disse que aconteceu uma coisa dentro dela, que ela entendeu aquilo como nunca havia entendido antes, a obra da cruz. E a partir daquele momento ela falou que abriu uma compreensão no coração dela tão grande, sobre o sacrifício, sobre a obra da cruz, tudo aquilo que Cristo fez. Ela falou: pastor, aqueles 8 anos que eu estava na igreja, eu pensei que eu entendia muita coisa, mas quando eu entendi o que Cristo fez na cruz, a suficiência do que Ele fez, a graça de Deus, eu percebi que eu não entendia nada. E aqueles 8 anos eu fiquei correndo atrás de coisas, sem ter o entendimento do sacrifício de Jesus. Aí eu falei: é mesmo, minha irmã, aconteceu isso no teu coração? Ela falou: pastor, aconteceu, então eu estou ligado em todas as programações. Isso para mim é um milagre, né? Ela falou: olha, nós estamos preparando várias pessoas aqui da região que ouvem a rádio para fazer uma visita um domingo. Eu falei: vem que você vai dar o seu testemunho lá. Então, queridos, ore a respeito disso, tá bom? Então vamos à palavra de Deus. Estamos na armadura de Deus, né? Abra lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler aquela grande leitura do versículo 10 a 20. Hoje vai ser um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o escudo da fé. O escudo da fé. Fé e o escudo. Vai ser muito importante. Então todos acharam? Posso ler? Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, repare bem, vencer tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo pede oração para que no abrir da boca dele seja dada a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o que? O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Então, Paulo fala que a nossa força vem do Senhor. Então não esqueça isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem dele. É como se ele fosse um grande carregador e nós baterias, né? Ele está ligado no nosso espírito, tem um contato conosco no espírito,
E nós somos fortalecidos, carregados com a força do Senhor. Somente Ele é a nossa força e nada mais, nenhuma outra coisa pode nos dar força se não for o Senhor. Depois ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo arma cilada, sim, ele trabalha na mentira. Mas eu revestido com a armadura de Deus, eu vou ser pessoa firme contra toda cilada que ele vier armar. Firme, ele vai armar uma coisa ali, mas eu conheço a verdade. Estou revestido com a armadura, não vou cair na cilada, porque a armadura me dará condições de ficar firme. Depois ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas no versículo 13 ele diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então pense o que é vencer tudo, meu irmão. Tudo é tudo. Revestido da armadura de Deus, resistir no dia mau, vencer tudo e se tornar uma pessoa inabalável, que não se abala diante de qualquer situação. Nós nos alteramos facilmente. Qualquer coisinha que acontece altera o nosso mundo emocional, e se nós não formos maduros, nós obedecemos a essa alteração e caímos naquilo que foi alterado. Mas uma pessoa inabalável, ela não se altera, aconteça o que acontecer, o problema que vier, a luta que vier, ela permanece inalterada. Isso não quer dizer que ela é uma pedra, não sente nada, não é isso. Mas ela está revestida da armadura, ela fica inabalável diante de toda e qualquer situação. Tem situações na vida que é fácil você enfrentar, mas tem situações doloridas que você vai enfrentá-las anos. Tem coisas que se resolvem rapidamente, mas tem coisas que você vai ter que suportar e enfrentar anos, até aquilo ser liquidado na sua vida. Tem dores que passam rápido, mas tem dores da alma que você vai suportá-la anos, vai ter que ficar ali até aquilo ser vencido, ser desfeito, não é? Mas uma pessoa inabalável, ela passa por tudo isso. Ela passa por tudo isso, né? Eu vi uma pequena ilustração, não sei nem onde foi, e você já deve saber disso muito bem, que aquela pérola, né, que é extraída da ostra, aquilo foi um pequeno grão de areia ou um elemento estranho que caiu ali dentro da ostra, e a ostra começou um metabolismo de proteção, né, contra aquele elemento estranho, e aquilo no decorrer do tempo foi formando o quê? Uma pérola de grande valor. A ostra, através de um elemento estranho que entrou ali, conseguiu produzir uma pérola de grande valor. Então todos nós temos aprendido, eu tenho aprendido, que as coisas difíceis que passamos, elas criam em nós uma resistência, elas trazem para nós um amadurecimento, elas formam, né, pérolas de grande valor na nossa vida. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois ele diz, começa a armadura, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Já expliquei que a verdade é Jesus, e cingir é pôr sobre você, como você pôr uma capa, né? E Jesus é a tua cobertura, você está cingido com a verdade. Depois ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. Já expliquei que essa justiça, ela vem da cruz, e essa justiça tornou você justo aos olhos de Deus. Isso cria em você uma couraça que protege os seus órgãos vitais. Você foi justificado não pela sua justiça, mas pela justiça da cruz, né? E qualquer coisa que venha para te atingir, você conhecendo, crendo, sabendo sobre o que é ser justificado e a justificação, aquilo cria uma couraça que te protege os teus órgãos vitais. E depois falamos sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, explicamos o que é esse Evangelho da Paz, né? Cristo nos reconciliou com Deus, e nós que cremos estamos em paz com Deus, e Deus está em paz com o homem. Cristo removeu a parede da separação,
e ele nos trouxe a paz. Então o evangelho é o evangelho da paz. Se uma pessoa, se aquele soldado romano, ainda que estivesse com a sua grande espada, o seu escudo, o seu capacete, sua couraça, mas se ele fosse ferido nos pés, por mais forte que ele seria, ele cairia por terra e seria vencido. Então o evangelho da paz guarda os nossos pés dos ferimentos. Nós andamos no evangelho da paz, calçamos os pés no evangelho da paz, cremos na graça e na paz, sim ou não? Né? E quem está com os pés calçados com o evangelho da paz não vai ser ferido. Então nós vemos muitas pessoas hoje feridas, muito feridas nos pés, porque elas não andam no evangelho da paz, elas andam no evangelho da maldição, da superstição, da guerra o tempo todo, né? Aquela coisa pesada. Elas são feridas, mas quem calçou os pés com o evangelho da paz, sabe que está em paz com Deus e Deus está em paz com ele. E hoje nós vamos falar justamente desse versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, né? De quem é o escudo? Da fé, um escudo produzido pela fé. Com esse escudo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, olha só, vou ler de novo: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o que é um dardo? É uma lança de ponta de ferro, né? Entende? Então, se você for assistir aqueles filmes antigos, aquelas lutas do Império Romano, vocês vão ver que eles tinham aquelas armas antigas, eram flechas e lanças e pedras, né? E geralmente vinha aquele monte de arqueiro, e eles pegavam os seus dardos, as suas flechas, eles põem um material incandescente, acendiam uma chama naquela ponta da flecha ou da lança, e onde eles miravam aquelas milhares de lanças acesas nas pontas? Nas portas da cidade. Geralmente os portões da cidade eram de madeira. Como é que eles iriam conseguir entrar na cidade? Então vinha aqueles milhares de arqueiros, né? Você vê aquelas milhares de lanças vindo, e fincavam nas portas da cidade. Aquilo ia queimando até os portões da cidade caírem. E quando aquilo caía, eles conseguiam entrar pelos portões da cidade e vencer o povo ali dentro. Então o que são esses dardos inflamados do maligno? São coisas que o diabo lança. Olha, primeira coisa, nós temos que entender isso. Olha, marca aí, vamos trabalhar na palavra de Deus. João, vamos lá para João capítulo 1. Agora deixa eu achar aqui que eu não marquei, né? João capítulo, isso, capítulo de número 8. Vamos ler ali versículo 44. João 8, 44. Então abra aí e acompanhe a leitura, eu vou ler. Vós sois do diabo. Ele está dizendo para um povo que não cria nele, estava rejeitando ele. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a batalha contra o diabo está entre a verdade e a mentira. Não é questão de eu gritar contra o diabo, ou de eu passar óleo de proteção, ou de eu jogar água orada. Isso aí não é a batalha contra o diabo. Isso é uma superstição, né, que as pessoas têm na mente dele. A batalha contra o diabo é o seguinte: ou eu conheço a verdade e creio na verdade, ou eu estou preso na mentira e crendo na mentira. Entende? Então essa que é a grande batalha. Jesus Cristo disse que nós seremos libertos como? Ele falou assim: e conhecereis a verdade. Primeiro ele diz em João 8, aos judeus que haviam crido nele, o que ele diz? Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. O que vai acontecer quando eu permaneço na palavra? Me torno um discípulo.
E ele diz: e conhecereis a verdade. E o que é que vai me libertar? E a verdade que eu conheço, é isso que me libertará. Então a grande batalha contra o diabo não está em quanto eu grito, quanto óleo eu passo, quanta agorada eu jogo, né? Quantas coisas eu fico expulsando, porque muitas vezes eu estou expulsando coisas que não existem, elas existem na minha cabeça. Então eu fico, sai, um monte de coisa. Então eu declaro que elas estão ali, porque eu só estou dizendo para elas saírem, eu reconheço que elas estão. Se eu chego na minha casa e falo, sai demônio disso, sai demônio daquilo, é porque eu creio que eles estão ali. E descreio que na minha casa tem anjos de Deus, porque é um lugar onde o Filho de Deus mora. Então muitas vezes eu penso que a batalha do diabo é gritaria, e não é, a questão é: conheço a verdade e creio na verdade, ou eu estou crendo na mentira e estou enganado? Essa é a grande batalha. Então o diabo é o pai da mentira, ele gerou a mentira. Então o que ele quer é que a igreja creia no que é mentira, meus irmãos. Isso que ele quer que a igreja creia, no que é mentira, porque ele sabe que a verdade estabelecida na igreja e crida, ele não pode nada contra uma igreja que está fundamentada na verdade. Então o que é um dardo inflamado? Assim como o arqueiro lançava aquela flecha no portão da cidade e queimava aquele portão e eles conseguiam entrar na cidade, são mentiras que o diabo lança contra nós, e aquilo vai enfraquecendo a nossa fé, enfraquecendo a nossa mente, porque a gente está crendo no que não é verdadeiro. Por exemplo, ele diz ali em Mateus 12, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares árduos, procurando repouso, e no encontro ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando encontra vazia, varrida, ornamentada, e ele traz consigo 7 espíritos pior que ele, e o estado daquele homem fica pior do que quando era. Isso aí não é para crente, meus irmãos, mas tem crente que ainda acredita que pode ficar possuído por demônio, porque você vê na televisão, sai, você faz isso, põe a mão na tua cabeça e fica expulsando o mal de você. Olha aí um dardo inflamado no maligno. Como é que eu posso ter coragem, fé, firmeza contra o inimigo, se eu acho que ele se apossa de mim? Vocês estão entendendo que é um dardo inflamado? É você crer numa mentira, ela controla a tua vida, vai minando as tuas forças, não é? Outra coisa, outro dardo inflamado. Deus levou na cruz as doenças, levou as enfermidades. Se ele levou o meu pecado, levou as maldições, o mesmo texto diz que ele levou as doenças na cruz do Calvário. Agora, qual é o dardo inflamado do diabo? É achar que Deus vai pegar o que levou e pôr em mim, vai me castigar com doença e pôr uma doença em mim para me provar. Se ele levou na cruz a doença, porque ele vai trazer de volta? Ele está em contradição com a verdade. Mas tem um monte de crente que acredita que Deus vai pôr doença nele. Olha o dardo inflamado do maligno, ele crê nisso. Então a porta aberta para o diabo entrar na vida dele, porque ele desconhece a verdade. Isso. Como é que eu posso ter uma fé saudável se eu acredito que o diabo põe doença em mim? Como é que eu posso ser um crente feliz se eu acredito que o demônio se aposta de mim? Como é que eu posso ser um crente forte se eu acredito que na minha casa tem demônio o tempo todo? Como? Olha o dardo inflamado, uma coisa que vem, vai minando a força do crente e deixando ele caído, abatido. Vocês estão entendendo isso? Quantas cidades foram dominadas por esses dardos inflamados? Ruiu a porta, eles entraram e dominaram a cidade. Agora, a grande batalha está entre a verdade e a mentira. Agora volta lá, Efésios 6, né? Você não tirou o dedinho ali. Embraçando sempre o escudo da fé, versículo 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé, ela cria um escudo na nossa vida, uma coisa invisível. E por mais que o diabo lance dardo inflamado contra a igreja, contra o crente, esse escudo da fé, ele vai apagar tudo isso. É um escudo intransponível, que o dardo não atinge aquele que tem o escudo completo
que está escudado na verdade da palavra de Deus. Agora, esse escudo é uma coisa produzida pela fé, sim ou não? É o que está escrito aqui, produzida pela fé. E como é que eu vou ter fé? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá para Romanos, né? Você está em Efésios, volta um pouquinho. Romanos capítulo 10. Queridos, eu posso falar palavras para vocês que vão escravizar a tua mente. Eu vejo tantos pregadores hoje, quando eles pregam um medo. Eles exaltam tanto o diabo. Eles põem a pessoa numa situação de risco o tempo todo. Pregam medo, dão vantagem para o diabo na vida das pessoas, põem fardo sobre a mente das pessoas. Como eu posso falar palavras para você que vai te libertar de todos esses fardos que foram postos na tua mente? Por isso que eu tenho que conhecer a verdade. Uma pessoa pode dar um show na pregação e transmitir medo para o auditório inteiro e mantê-los debaixo de medo. Como uma pessoa pode não dar nenhum show naquilo que prega, mas pôr o auditório todo em liberdade por aquilo que fala. Para bem e olha quantas coisas te pregaram no passado. Falaram que era que hoje você olhando, você vê que aquilo mais te escravizou, foi lido a palavra de Deus. Mas a forma dela ser explanada mais te escravizou do que libertou. Quantos danos, certas coisas que você pode ter ouvido no passado, que trouxeram para a tua vida, e houve destruição em áreas da tua vida por causa de informação errada. Por causa de informação errada. Então vamos lá. Romanos 10, vamos ler no versículo 17, que é a tônica, né? Vamos lá. Como é que eu vou ter fé? Como é que a fé começa em mim? Como é que a fé começa em mim? Então ele diz, versículo 8, ele fala, 10, 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí ele diz, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a boca e o coração andando juntos, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E agora ele diz, e assim a fé vem. Como é que a fé vem? Dá uma paradinha aí. Existem dois tipos de fé, uma fé bíblica espiritual, que ela vem através do conhecimento do Evangelho, e a fé natural. O que é a fé natural? Estou dirigindo um carro em cima de uma ponte, vou subir uma ponte, eu não fico assim, ó, meu Deus, será que essa ponte está firme? Acho que ela não está. Será que eu passo? Não, a sua fé natural crê imensamente naquela ponte, que você vai passar e não vai cair. Você vai estar com dor de estômago, vai lá, olha esse remédio aqui, deixa eu ler a bula, esse remédio é bom para dor de estômago. Você não crê naquilo cegamente? Que ali na bula tem uma informação que ele é bom para aquilo que você está sentindo, para curá-lo. Então a fé natural é uma fé lógica, ela é baseada em raciocínio, e ela crê naquilo que raciocínio diz para ela, é isso. Então nós usamos muito a nossa fé natural para um monte de coisas, na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida diária. Mas essa fé que nós estamos falando, é uma fé espiritual produzida pelo Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho. Então, como é que a fé vem a mim? A fé evangélica, bíblica,
ela vem pelo ouvir ou pela pregação da palavra de Deus. Então, como é que essa fé vai brotar dentro de mim? Como é que eu vou ter um escudo completo na minha vida? Através da fé que é produzida pela palavra de Deus no meu coração. Entende isso? Então, quanto mais eu vou ouvindo o evangelho, por exemplo, eu não sabia nada da justificação. Um dia eu me achava salvo, no outro dia perdido. Aí eu comecei a ouvir sobre a justificação. O que acontece? A palavra é viva, ela vai trazendo para mim a fé. Quanto mais eu fui ouvindo da justificação, a palavra foi trazendo fé, despertando fé, trazendo fé. Aí eu li, me libertou do império das trevas, eu não sabia nada, me achava preso. Mas de ouvir sobre a redenção, fui ouvindo sobre a redenção, então a fé vem pelo ouvir. Essa palavra da redenção foi brotando fé dentro de mim. Então a nossa fé, ela vem pela palavra de Deus. Conforme eu vou ouvindo o evangelho, cada parte do evangelho, essa palavra sobrenatural vai injetando, ela vai construindo uma fé dentro de mim. Por isso que existe vários níveis de fé. A pessoa pode estar começando a ver o evangelho agora, ela é insegura ainda em tantas coisas. Mas na medida que ela vai ouvindo a redenção, a obra da cruz, vai ouvindo sobre a justificação, vai ouvindo sobre o santuário de Deus que ela é, vai ouvindo sobre a nova vida, então o Espírito vai injetando fé nela, através da palavra ouvida. Então, ela vai crescendo na fé, amadurecendo, até que esta fé crescida vai criando nela um escudo intransponível pelo conhecimento da palavra de Deus. Então a necessidade, veja bem, a necessidade de você ouvir o evangelho. Por isso que eu disse, você pode ouvir tanta coisa que te escraviza. O produto da tua fé é um medo de escravidão. Você pode ouvir tanta coisa que te explore e crer nisso, mas isso não é o evangelho. Você pode ouvir tanta palavra de medo. Aí você vai lá ver aquela irmãzinha que revela tudo. Tem um demônio na tua vida, Deus me revelou. Isso não vai gerar fé do evangelho, vai gerar escravidão. Vocês estão entendendo isso? Quantos de vocês já ouviram frases que quase mataram a fé de vocês no passado? Fala a verdade, querido, sim ou não? Ouviram coisas que atrapalhou a vida de vocês durante muitos anos. Mas a fé bíblica do evangelho, ela cria um escudo de proteção. Quanto mais eu vou entrando nessas verdades, esse escudo vai se fortalecendo, vai se tornando mais real para mim. Então quando o diabo vem com a mentira, não é porque ele trabalha na mentira, ele lança um dardo inflamado, eu vou apagar tudo isso com o escudo da fé, porque eu tenho uma fé que produziu um escudo fundamentado na palavra de Deus. Então a insegurança que a pessoa sente, o medo que ela sente, as dúvidas que ela sente, você pode chegar junto dela, é que ela não está formada com a palavra de Deus naquela área. Ela não está formada, ela não está edificada ali dentro, por isso que ela está meia fragilizada em áreas da vida dela. Porque quando ela entende o evangelho e crê, a fé vem pelo ouvir, e essa fé é trabalhada em mim pela palavra de Deus. Ela produz um escudo com o qual eu vou apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos. Não vai ter brecha, vocês estão entendendo ou não? Se a Bíblia fala todos, é todos. Agora o diabo vem com uma acusação: você está debaixo de condenação, aos teus pecados, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Aí você não entende nada da justificação que você vai falar. É isso mesmo, perdi a salvação. Mas o que sabe que foi justificado tem um escudo. Quando essa ladainha enganosa vem, aqui não, fui justificado, estou salvo e ninguém me arrebatará das mãos dele. O que vai fazer? A mentira vem, bate como um dardo e é apagada, não tem força para entrar na tua vida. Porque você tem
O escudo da fé. Vocês estão entendendo, queridos? Então tem tanta gente enfraquecida na igreja. Não tem um escudo formado, não aprendeu o evangelho ainda. Né? Tem debilidades, porque está tão longe da palavra de Deus, tão longe do ensino. Como eu posso ser uma pessoa de resistência se eu não tenho uma visão clara do evangelho? Eu não vou ser. Então, vamos lá, vamos trabalhar alguns versículos da palavra de Deus, que você tem que memorizar bem. Então vamos lá para o livro de João, vamos trabalhar bastante lá. Você já até sabe o que eu vou dizer, mas vai ouvir de novo. Então, João no capítulo 5, nós vamos ler desde o versículo 19, mas a tônica é o 24. João 5, 19. Jesus está explicando a sua missão. Então Jesus fala assim no versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade te digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você acredita nisso? Ele falou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em juízo, não vai entrar em juízo. Já aconteceu uma coisa com ele, já passou da morte para a vida, já passou. Vocês estão entendendo? Então nós não vamos entrar no juízo da condenação eterna, porque nós não vamos entrar em juízo, nós já passamos da morte para a vida, já estamos na vida. Agora, quem não entende isso, ele se põe debaixo de juízo o tempo todo. Vai numa igreja legalista: o que você está fazendo para Deus? Não está fazendo nada. Olha, vem a ameaça na hora, vive de ameaçar o povo. Agora, o que não compreende essa palavra, perde a salvação, vai entrar em juízo a todo momento. Por quê? Porque não tem o escudo da verdade do evangelho. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então eu não entendi isso aqui, mas quando eu entendi que já passei da morte para a vida, quem passou da morte para a vida já está salvo, não tem retrocesso, não tem retorno, não tem estorno também. Então já passou da morte, já tenho a vida eterna, já passei para essa dimensão, mesmo nesse corpo de carne, estou fortalecido. Vem o diabo com qualquer coisa sobre juízo, aquilo vai bater e cair apagado, porque eu tenho o escudo da fé, conheço a verdade, estou firmado na verdade. Quem me arranca desse conhecimento? Ninguém, nem o diabo. Por isso que ele trabalha na mentira. Vai aí, João capítulo 10, vamos folhear um pouquinho João, capítulo 10. Aqueles famosos versículos, a partir do versículo 26, né? Vamos ler a partir do 27, ele fala assim, olha, isso aqui saiu da boca de Jesus, então olha como é verdade, olha como é verdade estas coisas, como é verdade. Olha, ele diz, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas fazem o quê? Elas me seguem. Então, se a pessoa é ovelha verdadeira e nasceu de novo, ela vai ouvir a voz de Deus. Ela pode não distinguir a voz de Deus no começo, que ela é muito nova,
mas ela vai ouvir a voz de Jesus, de uma forma ou de outra. Ela vai ouvir. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha agora, olha o que Jesus Cristo faz. Eu lhes dou a vida eterna. Dependendo da tradução está, jamais perecerão ou nunca hão de perecer. Então, está dizendo, nunca hão de perecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né, e me seguem, eu as conheço, elas me seguem. Eu dou a vida eterna. E quando é que elas vão perecer? Nunca vão perecer. O que é perecer? Se estragar, apodrecer, se perder. Então a ovelha de Jesus Cristo nunca vai perecer, nunca. Agora, quem não está firmado nessa verdade, o que vai acontecer? Vem o diabo com as ameaças, vem o dardo inflamado, a pessoa não tem nem certeza se é salva, não tem nem certeza de nada. Você vê pessoas que fizeram teologia, às vezes são líderes de igreja, diáconos, você fala assim, tem certeza da salvação? Aí eles vão contar uma historinha assim, que nem uma escada, eu estou subindo, um dia eu vou chegar lá, mas agora eu estou subindo, não tem certeza de salvação. Ah, se eu perseverar muito, eles esquecem que Mateus 24, aquele perseverar até o fim, é para quem está passando a grande tribulação, não é para nós. Né? É para quem está lá na grande tribulação. A igreja já foi arrebatada há muito tempo. Então ele vai falar assim, ó, se eu perseverar até o fim eu vou ser salvo. Um versículo que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas nós nunca hão de perecer. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode tomar o crente das mãos de Deus. Você acredita nisso? Ninguém, nem demônio, nem quem é o diabo, para tomar um crente de uma ovelha da mão de Deus. É nada, é zero, meus irmãos. E ele diz, lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem as me deu, é maior do que todos, do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar, ninguém as arrebatará. Então nós estamos na mão de Deus, ninguém pode nos arrebatar. Nunca, jamais nós vamos perecer, se estragar, se realmente nós somos as ovelhas dele. Entende a segurança da salvação? Agora, por que Jesus Cristo fala uma palavra tão segura assim? Porque ele sabia que ia para a cruz e o sacrifício gigantesco iria ser feito, e quem acreditasse entraria nessas verdades. A salvação é uma coisa segura. Quem creu em Jesus Cristo de verdade está seguro, meus irmãos. Não pode ser desfeito o que Cristo fez na cruz. Romanos 8:1, vamos lá, você sabe isso de cor, né? Agora, né? Agora, pois, nenhuma condenação há ou existe. Para quem que não existe essa condenação? Para os que estão em Cristo. Então nós somos postos em Cristo. Então agora que eu fui posto em Cristo, eu já fui salvo. Então não há mais condenação para mim. Você vai falar, mas pastor, e os meus defeitos? Eu ainda vou pecar. Vai mesmo, Deus sabe disso, só você que não sabe. Mas existe a porta do perdão, meu irmão, a porta da purificação, que é o sangue de Jesus. O salvo de verdade não gosta de pecar, ele peca porque é defeituoso, mas não tem mais prazer em ser como ele era antes de conhecer Jesus Cristo. Entende isso? Então, o sacrifício de Jesus já é pelos pecados da existência inteira dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até o último pecado do mundo que for praticado. Ele é o Cordeiro de Deus que deu um jeito nisso, e quem crer foi salvo, foi perdoado. Não há mais condenação para essa pessoa. Você entende isso? Deus olha para nós e sabe que nós somos todos defeituosos. Ele sabe que nós não conseguimos ser perfeitos. Está claro isso? Agora, ele não disse assim, ó, Romanos 8:1 é só para quem for perfeito. É para esses pecadores defeituosos que já foram salvos, que ainda vão ter muitos defeitos enquanto estiverem nesse corpo.
Mas os defeitos que ele tem não anulam o que Cristo fez na cruz. Está bem claro isso? Então pensa numa pessoa, meu irmão, que está convicta disso. Qual a vantagem que o diabo vai ter nela? Qual o dardo que vai pegar nela? Não pega, meu irmão. Vocês estão entendendo isso ou não? O diabo pode fazer um estardalhaço. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso lança na cara dele. Que vantagem que ele vai ter na mente de uma pessoa se ela crê nessa verdade? Vocês estão vendo que a fé vem pela palavra e a fé cria um escudo que vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está enxergando isso comigo ou não? Não é? Então vamos lá. O versículo que a gente fala direto aqui, já falei hoje, Colossenses 1,13. O pastor vai repetir de novo, eu preciso repetir mais 3.000 vezes ainda. Eu só repeti 1.000. Agora olha como isso é verdade, olha que verdade tem aqui, ó. Olha como é verdadeiro isso aqui. Olha, você não vai encontrar uma expressão dessa no Velho Testamento. Nunca você vai encontrar isso no Velho Testamento, mas no Novo, pós-cruz, você vai encontrar isso aqui. Olha o que ele diz. Ele nos libertou do império das trevas, ou nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção pelo sangue, e a remissão de todos os pecados. Agora, quem fez isso? Agora, a partir do versículo 15, ele vai explanar quem é Jesus, o Deus invisível. Ele vai explicar que Deus fez isso. Então pensa nisso, meu irmão. Se essa gente toda que você vê na televisão, que fica assim, sai o tempo todo, né? Se ela entende isso aqui, ó, ele nos libertou do império das trevas, foi ele que fez, não foi o meu esforço, não foi o meu jejum, não foi o meu sacrifício, não foi a minha oferta, não foi o preço que eu paguei, eu não poderia fazer isso por mim, mas ele que pode e fez. Então, quando eu criei nele, me tornei filho, ele me libertou do império das trevas, me transportou, me pôs num outro reino, o reino do Filho do amor. Nesse reino, eu tenho a redenção, eu sou um redimido, um liberto, pelo sangue, e meus pecados todos houve a remissão, foram apagados. Olha o escudo. Então, quando eu vou ouvindo isso, eu vou crendo nisso, a fé vem pelo ouvir, e eu entendo isso. Você suportaria ficar num lugar dizendo assim, cuidado com o demônio, põe a mão na cabeça, vamos fazer oração forte. Aí você que entende isso, que crê nisso, o teu escudo está armado com isso, você sabe que não vai nunca ficar possuído por um demônio, entende? Como você faria num lugar desse? Agora, fecha os olhos. Nunca você vai cair nisso. Por quê? Olha o teu escudo aqui, ó. Mas quem está nisso, o diabo tem vantagem, o diabo tem um monte de dardo inflamado na cabeça dessa gente, está fincado a coisa lá, entende? Porque eles têm que ir toda sexta-feira fazer a mesma coisa, mas quem crê na verdade, o diabo vem com essa conversa, bate, você apaga o dardo inflamado com o escudo da fé. Não entra em você uma conversa dessa, ou entra? Não entra, meu irmão. Agora, se você não está convicto, a fé vem pela palavra, o ouvir e a fé vai produzir um escudo, o que vai acontecer? Ele é vulnerável a qualquer engano, qualquer coisa que vem contra a vida dele, ele é vulnerável a isso. Olha a fé dele, vai crer que não nessa verdade, mas no engano que vem contra ele. Cadê o escudo dele? Não tem, ele vai ser atingido pelo dardo inflamado do maligno que vem através da mentira. Entende isso? Então nós que somos de Deus, que fomos libertos do império das trevas, pastor, quer dizer que eu não sofro, eu não tenho problema? Não é nada disso. Nós estamos num mundo que é um problema. O sofrimento entrou pelo pecado, você está sujeito ao sofrimento, a lutas intensas, mas você foi liberto do império das trevas, porque ele te libertou e te transportou, te removeu do cativeiro. Então, quando eu vou ouvindo isso e crendo, o escudo da fé
O escudo da fé. Vocês estão entendendo? A fé vai criando uma substância. Vai criando um escudo. E quando o diabo vem com mentira, aquilo bate, aquilo é apagado, porque não consegue transpor o escudo da fé. Você acredita no que eu estou dizendo ou não? Tem esse escudo aí dentro de você? Então vamos lá, 1 de João, capítulo 5. Nós vamos ler aqueles versículos 18 e 19. Tem uma tradução, a trinitariana, esse versículo é muito problemático. Ela diz assim: sabemos que somos de Deus e tudo aquele que é nascido de Deus não peca. A verdadeira tradução para isso está: não vive em pecado. Então, versículo 18 de 1 de João, capítulo 5. Sabemos, você já achou? 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, né? Ou, dependendo da tradução, não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, o que Deus faz? Deus o guarda. E o maligno faz o quê? Pense um pouquinho nisso comigo. Se você nasceu de Deus, você é uma nova criação. Então você é de Deus agora. Você não vive mais na prática do pecado. Você pode cometer pecado porque nós falhamos. Mas ser aquela pessoa velha, antes de ter encontro com Jesus, não dá para ser mais aquilo naquela prática de vida morta. E aquele que nasceu de Deus, Deus tem um zelo especial, porque é um filho, Deus guarda, né? E o maligno não faz o quê com essa pessoa? Não pode tocar na nova criação. Ah, pastor, isso aqui é um versículozinho desse aí, é a pura verdade, meu irmão. Você pode chegar na tua casa, lá está lá um boi de 1 tonelada sacrificado lá. Isso era uma macumba contra você. Não, vou falar a mesma coisa. Então chama o lixeiro. Aí entra aquele crente supersticioso. Deixa eu chamar o apóstolo. Faz oração forte, porque era uma macumba para mim. Aí ele vem com o helicóptero, que nem quando apaga incêndio da floresta, com água orada. Lá, pronto. Oh, glória a Deus, estou aliviado agora. Pode chegar lá e ver isso. Fala assim, ó, para quem foi oferecida essa macumba? Vem aqui, demônio, vem aqui. Você vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Eu sou nascido de Deus. Deus me guarda e o maligno não me toca. Você não pode me tocar, diabo. O escudo da fé poderosa. Vocês estão entendendo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra cria um escudo em mim. Agora quem não conhece, não crê, é vulnerável, vive com medo de um monte de coisa. Se está passando numa esquina, vê uma velhinha acesa lá, vou por aqui, não quero nem ver. Está na rua, tem uma casa de macumba, acende aquele incenso, aquele cheiro. Ui, passou na porta, os demônios vão de joelho, porque você está passando. Acredita ou não? Agora uma boa parte não acredita, meus irmãos. Meus irmãos, o evangelho é o poder de Deus. Se você está firmado nisso, está na rocha, está guardado. Está um escudo aí na sua vida. Vocês estão entendendo, querido? Sim ou não? Tem um escudo em você, o escudo da fé. O diabo pode mandar 1000 lanças contra você. Você vai apagar tudo aquilo. Com o escudo da fé você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, se eu creio ao contrário, eu estou arrasado. Como é que eu vou resistir ao diabo? Como eu vou me sujeitar a Deus, resistir ao diabo e pôr ele para correr? Então nós vemos tanta gente machucada, amedrontada, supersticiosa, com medo de tanta coisa, oprimida, porque não conhece a verdade e o poder do evangelho.
Tá bom? Nossa, eu só tenho 2 minutos. Queridos, vem aqui, vem aqui, vamos cantar. Me livrou do cativeiro. Só quero ler só mais um, Romanos 8. Eu vou pular algumas coisas aqui. Romanos 8. A partir do versículo 31. Ele fala assim no Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Olha lá, é Deus quem os justifica. Se Deus justificou, está justificado, ninguém condena mais. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? No novo reino, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não tem nem altura, nem profundidade, nem poder, nem outra criatura, nem perseguição, nem fome, nada tem poder para nos separar desse amor de Deus. Então, conforme eu vou ouvindo e crendo na verdade, o escudo da fé, vou apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos, permanecer firme, ficar uma pessoa que é inabalável. Crê nisso ou não? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então tenho certeza que o teu escudo está mais fortalecido ainda hoje. Então vamos ficar em pé, vamos lá.